Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. O que é preciso fazer para entrar no reino de Deus? Será que ser uma pessoa boazinha basta? Será que ser uma pessoa que admira, uma pessoa que é simpatizante de Jesus, basta realmente para a pessoa entrar no reino de Deus? Em uma conversa que o nosso Senhor Jesus Cristo teve com um homem importante daquela época, Jesus ele revela algo que a pessoa ela deve fazer se ela quiser entrar no reino de Deus. Vamos ao texto sagrado, no livro de João, no capítulo 3, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha só, Nicodemos, ele era uma pessoa boazinha, você concorda? Ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa que admirava Jesus, ele era uma pessoa que era simpatizante de Jesus, tanto que ele se encontrou com Jesus e ele começou a falar, olha, é certo, Deus é com o Senhor, porque ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Então, Nicodemos, ele era uma pessoa boa. Mas olha só a resposta que Jesus deu para ele, mesmo depois de Nicodemos ter dado aqueles elogios para Jesus. Olha como que Jesus respondeu a Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu imagino que Nicodemos, talvez ele até ficou surpreso quando Jesus ele disse aquilo, porque Jesus ele falou a verdade, é óbvio, sempre Jesus fala a verdade. Jesus ele falou ali para Nicodemos o que talvez Nicodemos não esperava. Nicodemos estava elogiando Jesus e Jesus ele falou logo, olha, se a pessoa ela não nascer de novo, a pessoa não pode ver o reino de Deus. Então, não basta a pessoa ser uma pessoa boazinha, não basta a pessoa ser uma pessoa que admira Jesus, a pessoa que fala, olha, Jesus Jesus é muito importante, Jesus ele fez muita coisa, Jesus ele é maravilhoso. Não basta isso, não basta a pessoa fazer isso. Se ela quiser mesmo ver o reino de Deus, ela precisa nascer de novo. E veja que se Jesus disse aquilo para Nicodemos, era porque mesmo Nicodemos sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa simpatizante de Jesus, ainda precisava haver um novo nascimento na vida de Nicodemos. Nicodemos ele ainda estava fechado para as coisas espirituais, tanto que no versículo 4 continua dizendo o seguinte: Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos era uma pessoa importante, ele era príncipe dos judeus, ele era uma pessoa importante na nação de Israel, mas o entendimento dele estava fechado para as coisas espirituais. Nicodemos, ele não entendeu aquilo que Jesus disse naquela hora. Como que uma pessoa ela vai nascer de novo? Se a pessoa ela já nasceu, ela já, como diz aqui, como ele disse, a pessoa já é velha, pode entrar de novo no ventre da mãe e nascer? Mas não era aquilo que Jesus estava dizendo, não era aquilo o que Jesus dizia sobre nascer de novo. No versículo 5, Jesus diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nascer de novo é a pessoa ela nascer da água e é ela nascer do Espírito. Nascer de novo é a pessoa, ela nasce com uma natureza, ela nasce de um jeito, ela nasce com os seus desejos, só que a pessoa que ela deseja ver o reino de Deus, que deseja entrar no reino de Deus,
ela deve sair da natureza carnal que ela nasce e ela deve ir para uma outra natureza, que é a natureza divina, a natureza de Deus. A pessoa ela deve buscar a natureza de Deus dentro da pessoa. A pessoa ela nasce com a natureza carnal, mas ela deve buscar a natureza de Deus. Por isso a pessoa ela precisa nascer da água e precisa nascer do Espírito. Nascer da água é quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, não é quando a pessoa ela tem um remorso, mas é quando ela verdadeiramente entende e se arrepende dos seus pecados, e então ela se batiza, ela é batizada. Isso é nascer da água. E nascer do Espírito é o que vem em seguida. A pessoa, ela busca o Espírito Santo, ela busca a promessa que Jesus fez, ela busca a presença de Deus dentro dela. E quando o Espírito Santo entra dentro dela, o próprio Espírito vai testificar dentro dela as coisas espirituais. O próprio Espírito vai revelar as coisas para ela e ela vai ser cheia da natureza de Deus. Por isso que a pessoa que deseja ver o reino de Deus, ela precisa não continuar na carne, mas ela precisa ir para o Espírito. Tanto que no versículo 6, o nosso Senhor Jesus, ele continua dizendo o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, a pessoa ela nasce sendo nascida da carne. Só que para a pessoa ela ir para o reino de Deus, ela precisa nascer também do Espírito. Porque, como Jesus também ensinou, Deus é Espírito. E a pessoa que quer servir a Deus, quer ter parte com Deus, ela precisa também estar no Espírito. Ela precisa também adorar a Deus no Espírito. Ela também precisa ter o Espírito de Deus. Ela precisa nascer do Espírito. Então, nessa conversa entre Jesus e Nicodemos, nós entendemos que não basta a pessoa ela ser uma pessoa boa, não basta a pessoa ser boazinha, como alguns podem até pensar: fulano é uma pessoa boa, fulano é muito bonzinho, fulano quando morrer, fulano vai para o céu, fulano é bonzinho. Mas segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, não basta a pessoa ela ser assim. A pessoa ela precisa nascer de novo, ela precisa ter esse novo nascimento se ela desejar ter parte com Deus, se ela desejar entrar no reino de Deus. E se você faça uma análise da sua vida, você tendo ouvido essas palavras, você chega a qual conclusão? Você já nasceu de novo? Você nasceu de novo assim como o Senhor Jesus tem dito aqui nessa palavra? Se sim, graças a Deus por isso. Mas se não, se você reconhece que você não nasceu ainda de novo, assim como Jesus disse, esse é o primeiro passo, é o reconhecimento. Ore a Deus. Ao terminar esse vídeo, não vá fazer outra coisa, mas primeiro fale com Deus. Fale para Ele: Senhor, olha, eu cheguei à conclusão que eu não nasci ainda de novo, mas eu quero. Fale para Deus, mostre para Deus o seu interesse. Fale com Ele. Deus, Ele vai dizer para você aquilo que você precisa fazer. Mas se você reconhece que você ainda não nasceu de novo, não continue, não siga a vida como se nada tivesse acontecendo, porque isso é de extrema importância. Aquele que não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. Nós estamos chegando ao final desse vídeo e se essa mensagem te ajudou, compartilhe com mais pessoas para que mais gente também seja alcançada. E que o Senhor nosso Deus, que é Deus Todo-Poderoso, abençoe a sua vida grandemente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.